Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vou começar falando hoje sobre a Arena das Dunas, né? Deve sair hoje a decisão do contrato, como é que vai ficar e a previsão de suspensão do pagamento. Você acha que isso deve acontecer? Uma negociação ou uma renegociação deve ocorrer, considerando-se principalmente esse pagamento nessas circunstâncias financeiras que o país todo acompanha, os estados em crise, o país em crise, os municípios em crise, o governo do Rio Grande do Norte pagando algo em torno de 12 milhões por mês, a OAS, está sendo questionado esse pagamento. E nessa renegociação é provável que haja alguma redução, até porque nós vimos nesse decreto que o governo do estado publicou essa semana, ele orientando as secretarias, os secretários, a negociarem os contratos com fornecedores, com imóveis, para uma redução de 20% a 25%. Então, qualquer nova negociação com a OAS certamente vai reduzir esse valor mensal que está sendo pago. Eu não digo a posição radical, que alguns estão sugerindo, de não pagar nada. Alguma coisa tem que ser feita para ter um mínimo de segurança jurídica em relação não apenas a essa parceria público-privada, como também a futuras parcerias. Na medida em que o governo faz um contrato, o sucessor não pode simplesmente rasgar aquele contrato, porque há uma alternância de poder e se cada sucessor for cancelar os contratos feitos pelo governo anterior, o Brasil terá muitas dificuldades em consolidar essa etapa que ele precisa dar continuidade de parcerias público-privado. Em relação ao uso do Arena das Dunas, a gente viu, na década de 70, virou quase que uma febre. Toda capital, toda grande cidade queria ter um estádio de futebol. Foi quando teve assim, aquela dimensão do campeonato brasileiro, que virou campeonato nacional, o Brasil tricampeão. E aqui nós tivemos a construção do então Agnelão, que virou Castelão, que depois virou Machadão, e que foi demolido para a construção de uma arena multiuso. Que a arena multiuso não é apenas, como os estádios anteriores, concebida para futebol, para esporte. Ela tem vários usos. E a gente tem visto aqui, no Brasil, depois da Copa, alguns exemplos de arenas multiuso. Lá, o Allianz Parque, em São Paulo, está tendo shows, grandes shows aí. Estão vindo Rolling Stones, né? Pink Floyd esteve aí, o David Gilmour. E a gente vê shows sendo realizados em vários estados. Aqui também o Arena das Dunas. Ele se adapta ali, ele se adequa a um show para 10 mil pessoas, para 15 mil pessoas, para 5 mil pessoas. E eu iria um pouco mais além, para que o Arena das Dunas fosse autossuficiente, que nessa renegociação não ficasse tão dependente dos pagamentos do governo do estado. Tem um outro exemplo de um estádio construído para a Copa de 2014 e que, além de ser multiuso, está facilitando o pagamento ou a relação do Distrito Federal com o administrador, o proprietário lá do Mané Garrincha. No estádio Mané Garrincha tem instaladas algumas secretarias, alguns órgãos do governo do Distrito Federal. E aqui mesmo, no Rio Grande do Norte, a gente tem um exemplo, na época do Machadão, algumas secretarias municipais, a FENAT e tal, chegaram a funcionar lá nas instalações do Machadão. Eu me lembro, inclusive, no primeiro mandato, a ex-prefeita Vilma de Faria colocou umas 2 ou 3 secretarias estratégicas lá e ela mesma ia dar expediente lá no Machadão. Então, nessa renegociação, além da redução do preço que eu acho que vai haver, o governo do estado poderia, principalmente porque o Arena das Dunas é ali vizinho ao centro administrativo. O Arena das Dunas tem um estacionamento muito grande, usado apenas nos eventos e nos jogos de futebol, e o estacionamento do centro administrativo já está congestionado. E até indo um pouco mais além, uma secretaria voltada para esportes, para a juventude, secretaria que não tenha uma quantidade muito grande de funcionários, pode perfeitamente
deixar de alugar casas, imóveis em alguns bairros de Natal e se instalar ali no Arena das Dunas, dentro do centro administrativo. Dá para se chegar a essa renegociação. Há um primeiro momento aí da empresa querendo questionar a metodologia utilizada para esses cálculos. O TSE fez os cálculos e disse que realmente está muito além do que deveria ser pago. O governo do estado já tem pessoas querendo suspender o pagamento e essa negociação, essa renegociação tem que começar rapidamente e que tenha transparência para que a sociedade acompanhe, acredite que uma parceria público-privada pode ser um benefício para a sociedade. E não como atualmente essa grande parceria público-privada está tendo a imagem de que há uma subtração, que verbas, recursos que poderiam estar sendo utilizados em outras áreas, estão pagando aí algo em torno de 12 milhões para não ter absolutamente nenhum retorno.